Eu não tenho palavras. Pela primeira vez na minha vida, como repórter de rádio e como jornalista, tive a possibilidade de ouvir as pessoas a falar a sério, a falarem sem peias. Durante 50 anos, revisitamos, aprendemos e refletimos. Mas o que faremos nós com os próximos 50? O crónico decidiu falar, sem peias, com duas gerações diferentes. A que viveu 1974 e a que viverá 2074. Eu tinha uma pequena intervenção cirúrgica marcada aqui no Hospital da Ordem Terceira. No outro dia, acordo, lembro-me de acordar na cama e não estava ninguém no quarto. Tentando deslocar-me da cama tanto quanto podia até chegar ao chão, para de gatas ir até à janela. Lembro-me de ouvir um barulho na rua muito forte, uma coisa estranha, gente a gritar. O Vítor, por acaso da vida, acabou por testemunhar o 25 de Abril no seu epicentro. Junto ao Largo do Carmo, onde tudo se passou, estava um menino curioso e uma mãe incerta. Sai daí, que há uma revolução. Para uma criança de 6 anos, uma revolução podia ser tudo, ou até mesmo nada. O que é certo é que ficou na memória, mas nem todos a têm. Muitos vivem o 25 de Abril através das histórias de familiares e páginas dos livros da escola. A pessoa que me fala muito do 25 de Abril ainda hoje é a minha avó e destaca bastante a posição das mulheres na sociedade, ou a falta dela. Ela destaca muito a falta de voz que as mulheres tinham no espaço público e o direito ao voto inexistente, e ela fala de um ponto que eu acho muito importante, ou seja, ela diz que a falta de escolaridade das mulheres, por exemplo, era um argumento de manipulação para que elas ficassem submetidas ao papel masculino e às tarefas domésticas e aos papéis convencionais. As mulheres não eram livres, não podiam votar, ter uma conta bancária ou viajar sem autorização do pai ou do marido. Mas nem as crianças escapavam às amarras da liberdade. Uma ideia que eu tenho dessa altura era dos atentados à bomba. Porque a minha mãe dizia-me sempre, não dês nenhum pontapé a nenhum pacote na rua, porque pode ter uma bomba. E lembro-me dessa história dos atentados e de se prevenir, no caso a mim preveniam bastante, para não dar pontapés em coisas, porque podia ter alguma coisa, não é? E lembro-me dessas notícias e dessa espécie de algum terror que as pessoas viviam. Pessoas que dizem abaixo o fascismo e apresentam e mostram o sinal da vitória. Gente muito nova e quase todos entusiasmados. Há 50 anos, uma rapariga da minha idade não tinha o direito de estudar ou de trabalhar ou de votar, e acho que às vezes eu e a minha geração acho que damos esses direitos como garantidos. Nós em 74 tínhamos, por exemplo, a nível da saúde, a taxa de mortalidade infantil mais baixa da Europa, mais perto dos países do terceiro mundo do que dos nossos parceiros europeus. Tínhamos uma guerra que durava há 13 anos, sem fio à vista. Só para lhe dar outro exemplo, em 1967 tinha havido aqui umas cheias em Lisboa nas quais terão morrido 500, 600 pessoas. Portanto, havia aqui à volta de Lisboa e na própria cidade de Lisboa um conjunto de bairros, de barracas, que era qualquer coisa, digamos, de infame até para a própria sociedade portuguesa. Portanto, as universidades que existiam eram três, Lisboa, Porto e Coimbra. Ter acesso ao ensino superior era, de facto, para uma certa elite que podia. Abril abriu então caminhos novos e incontáveis. Foi e é isso que a liberdade confere. Infinitas possibilidades. Para além de termos libertado os portugueses de um regime autocrático, construímos também um caminho para uma sociedade mais justa e igualitária. Eu acho muito curioso quando hoje em dia se diz que o 25 de Abril não cumpriu aquilo que se propôs. Bom, essas pessoas que tentam passar essa narrativa, fazer esse discurso, eu penso que é um bocado má fé, porque má fé e falta de conhecimento ou negação mesmo desse conhecimento, porque vamos lá ver, basta pensarmos como é que o país estava antes de 1974 e como é que esteve durante os 48 anos da ditadura, para vermos que nós, portugueses, enquanto sociedade, fizemos um grande trajeto até aqui. Celebro
e acho que é uma coisa que deve ser continuamente celebrada. E acho que daqui para a frente deve ser essencialmente um dia de reflexão, um dia em que nós nos lembramos do que é que foi conseguido há 50 anos e lutar através, por exemplo, da informação, através do acesso à informação, para mantermos o nosso conhecimento e para percebermos que escolhas, enquanto cidadãos, enquanto decisores políticos, que escolhas é que queremos para o nosso país. Portanto, sim, celebro o 25 de Abril e tenciono celebrá-lo futuramente. Daqui a mais 50 anos, em grande parte, como acontece geralmente na história, o 25 de Abril poderá ser lembrado como foi a República, ou como hoje em dia é a República. É uma data que se comemora como outra qualquer, mas lá está. Também o papel do historiador é de ir revisitando a história e de ir reinterpretando o que é que aconteceu e a importância que essa situação teve. A verdade é que, mesmo que os historiadores deixem textos, os jornalistas de comentários e peças e os do tempo da Revolução contem como foi, haverá sempre alguém a querer acrescentar um ponto. A verdade é que não sabemos o que será Abril em 2074, mas pelo menos ainda existem jovens que ouvem quem esteve amarrado e recusam passar pelo mesmo. Até lá, que não deixemos de ouvir o Zeca. O 25 de Abril não foi feito para esta sociedade, para aquilo que estamos agora a viver. Aqueles que ajudaram a fazer o 25 de Abril, não foram só aqueles que o fizeram, imaginaram uma sociedade muito diferente da atual que está a ser oferecida aos jovens. Os jovens deparam-se com problemas tão graves, ou talvez mais graves do que aqueles que nós tivemos que enfrentar, o desemprego, por exemplo, e por vezes não têm recursos. O sistema ultrapassa-os.